Olá, nós estamos iniciando aqui mais um vídeo da série sobre Piaget. Hoje nós vamos para o estágio operatório concreto, tá? Que vai aí de 7 a 8 anos, mais ou menos, o início dele, e termina lá pelos 12 a 15 anos, quando vai ser o início das operações formais, certo? Qual é a característica marcante desse estágio? É isso. Nós vamos ter operações, o que o nosso aluno vai conseguir operar, vai conseguir realizar ações coordenadas reversíveis, porém, ele precisa do material concreto, ele precisa lidar com o mundo físico para que ele possa realizar com eficiência essas operações, certo? Então, eu pus aqui o conceito de Piaget sobre operações para ficar um pouco mais claro aí para nós, certo? Então, operações são ações interiorizadas ou interiorizáveis. Então, ó, é uma ação ou que o sujeito já interiorizou, ele já tem aqueles esquemas, ou pode ser uma ação que é interiorizável, ele ainda não interiorizou, mas com o desenvolvimento cognitivo, psíquico dele, ele é capaz de interiorizar. Reversíveis, tá? Então, a ação pode ser feita e desfeita usando a mesma sequência de passos, tá? Então, eu tenho o passo 1, 2, 3, 4, eu posso voltar ao passo 4, 3, 2, 1 e voltar ao estágio inicial daquela operação, né? E coordenadas em estruturas totais. Desde o período sensório-motor, os esquemas vão começar a se coordenar. No sensório motor, uma coisa simples, por exemplo, você tem o esquema da audição, você tem o da visão, e você coordena os dois no momento que você ouve um barulho distante, e esse barulho chama a atenção, e a criança vira o rosto em direção ao barulho, tá? Já é uma coordenação. Você coordenou a questão do som, o movimento da cabeça, ó, tantos músculos envolvidos, e dos olhos. Então, uma coordenação. Essa coordenação de esquemas vai se tornando cada vez mais complexa. Então, você passa pelo pré-operatório, você coordena mais algumas coisas, você passa a entender o objeto, entender relações entre os objetos. E se antes no sensório motor você via características que eram inerentes ao objeto, no pré-operatório você começa a relacionar as características inerentes de um objeto com as de outros, formando grupos, classes, séries, etc. Certo? E no operatório concreto, a gente vai usar as aquisições que a gente teve das outras fases, tá? Elas não se acabam, não se anulam, essas aquisições ainda estão com essa criança, e ela vai conseguir construir algumas operações já usando esse material concreto. O ideal, como professora, é que você ofereça essas oportunidades de uso do material concreto. Muitos professores podem dizer para mim, olha, mas eu sempre ensinei sem usar nenhum material concreto e meus alunos aprendem, tá?
o que a gente pode associar aí com a teoria de Piaget? Seus alunos decoraram, eles usaram o esquema de memória, tá? Eles memorizaram uma série de passos, esses passos eles conseguem reproduzir exatamente como você ensinou. Você vai ensinar um determinado formato de uso daquela operação para o seu aluno, e quando você vai avaliá-lo, você usa o mesmo formato e ele reproduz. Beleza, tá? O que acontece de diferente? É que as operações executadas, aí, o que é chamado de operação, na realidade, é aquilo que é reversível. Então, caso o seu aluno não consiga reverter esses passos, generalizar para outros contextos nos quais aquela habilidade que você trabalhou, ela é importante, mas que são diferentes daqueles exercícios propostos que você propôs para os seus alunos, eles não vão conseguir realizar. Daí fala, mas não são todos. Eu também testei isso na minha sala e Joãozinho e Catarina conseguiram fazer. Por que essas duas crianças conseguiram ir além daquilo que eu ensinei? O que acontece é que as experiências que eles têm também em casa, esse capital cultural que eles trazem, esse tipo de experiências que eles têm, também vão chegar na sua sala de aula. Então, se você tem uma proporção muito pequena de alunos que conseguiram realizar com eficiência a sua atividade proposta, o mais provável é que não seja a sua intervenção que fez aqueles alunos saberem, mas sim as experiências prévias que eles tiveram em outros contextos, tá? Pode ser em casa, pode ser que eles no ano anterior tiveram alguma experiência na escola mesmo que é diferencial em relação aos outros alunos, então isso pode acontecer. Então, o importante para nós na educação, no chão da sala de aula, de saber isso aqui, dessas operações concretas, é de utilizar materiais que possibilitem uma interação direta com o concreto. Porque daí o seu aluno vai conseguir construir esquemas que vão ser adequados para o uso posterior. Caso contrário, eles não vão conseguir fazer esse tipo de coisa. Imagine um aluno seu que é plenamente capaz, ele tira 10 nas suas atividades de matemática, por exemplo. Ele é um ótimo matemática na sua aula. De repente, chega lá, ele vai prestar um vestibulinho. E tem a matemática, os conteúdos que estão listados ali nesse programa para cair na prova, são os mesmos que você trabalhou. Seu aluno faz a prova e vai mal. O que faltou para o seu aluno perfeito? Pode ser construir essas estruturas que o capacitassem a usar os esquemas, aliás, usar essas habilidades que são os esquemas em outros contextos, porque a prova lá do vestibulinho não foi feita por você, tá? Então, ele vai usar aquelas habilidades, ele vai usar aqueles esquemas, mas em contextos díspares com aqueles que você utilizava, certo? Eu tenho um exemplo prático que é interessante. Quando eu dava aula para a antiga quarta série, né, que agora é o 5º ano do ensino fundamental,
eu estava trabalhando as operações, revendo as operações com os meus alunos, e eu levei umas caixinhas de fósforo para eles. As caixinhas já estavam riscadas, tá? Não tinha nenhum perigo. Então, eu levei essas caixinhas para eles realizarem algumas operações, certo? Primeiro eu passei uma multiplicação para eles. Eles estavam com uma caixinha, tá? Aliás, eu dei mais caixinhas e eles iam fazer algumas multiplicações. Então, eles fizeram as multiplicações, a maioria conseguiu fazer aquilo de forma concreta com a minha caixinha. Beleza, foi sucesso. Depois, eu deixei só uma caixinha com cada grupinho. Cada grupo tinha só uma caixinha com 40 fósforos, né? Uma caixinha de fósforo com 40. Daí eu pedi, dividam 24 por 4. O que aconteceu? Alguns alunos que eram competentes para fazer a divisão, eles sabiam fazer a divisão pela tabuada, faziam direitinho. Eles chegaram para mim e falaram que aquela caixinha com 40, lembre-se, 40 fósforos era insuficiente para realizar aquela divisão. Eles não conseguiram reverter, fazer essa reversibilidade entre uma operação e outra, tá? Porque as operações de multiplicação e divisão são reversas, não é? Então, como na multiplicação ele usava mais caixinhas para fazer grupos desses 24 que eu pedi, os alunos acharam que para dividir aqueles 24 eu precisava de mais. Quando na verdade ia sobrar. Eu falei para eles, não, essa caixinha sobra. Sobra, é 24 que você vai dividir. Daí foram pensando até que alguns entenderam, tá? Alguns compreenderam e fizeram lá, os 24 dividiram, e outros não sabiam como pegar o 24 e dividir sem você usar a tabuada. Pra você pôr os grupinhos, ó, um aqui, um, outro ali, outro ali, outro ali. Depois, 1, 2, 3, não sabiam distribuir para fazer essa divisão. Como eles não sabiam fazer essa distribuição, que é a coisa, uma habilidade bem simples, não sabiam porque eles aprenderam o conteúdo de uma forma que ele decorou sem passar pelo concreto, e na hora que eu tenho uma situação concreta usando a mesma habilidade, ele não consegue fazer. Então, é muito importante fazer isso. O construtivismo se baseia em estruturas que vão dando suporte, as mais simples, vão vindo outra estrutura, mais um pouco de suporte, outra estrutura mais um pouco, outra estrutura mais um pouco. Se você tem um problema em uma dessas bases, a sua construção desmorona, certo? Então, isso é muito importante para a construção do raciocínio. É comum ver, por exemplo, eu só vou comentar mais lá nas operações formais, mas alunos plenamente competentes em matemática, parecem muito bons, eles vão lá, passam no vestibular de uma universidade concorrida para fazer um curso de exatas. E eles sabem matemática, eles foram bem na prova. Só que eles vão realizar cálculo, tá? Disciplinas relacionadas a cálculo, com limites, derivadas, integral. E eles não conseguem aplicar aqueles conhecimentos que eles tiveram do ensino médio, que todos vão entrar nesses cálculos,
para conseguir chegar a uma resposta. Porque ele associa, nesse novo nível, você vai pegar habilidades operatórias formais. Só que essas habilidades operatórias formais, elas não funcionam sem a base do operatório concreto, tá? Então, por isso fica muito mais complicado aprender. É isso que eu tenho para passar para vocês, o operatório concreto. Levem esses materiais para a sala de aula. Façam seus alunos interagirem com o meio físico, com experiências empíricas, porque isso vai ajudar na construção. Aqui nesse estágio você está construindo o que vai ser necessário para o estágio posterior, tá? Então, às vezes, um aluno avançou bastante em determinado conceito, tá? Em determinada esquemas de ações, tudo mais, ele pode estar mais avançado lá no operatório formal em um determinado tipo de esquema e em outro tipo ele estar aqui parado, mesmo adulto parado nas operações formais, porque ele não construiu a base para subir. Já viram exemplos muito clássicos daquele adulto que é muito competente em humanas, ele tem um raciocínio bem desenvolvido, opera formalmente com aquele contexto, no entanto, ele é submetido a uma questão de matemática, e essa questão de matemática é extremamente, mesmo sendo simples, sendo no estágio muito menos avançado do que aquele que ele exerce em letras, em linguagem, é muito menos avançado, mas ele não consegue realizar aquela operação. Por que aconteceu isso? Porque nesses estágios, entre o operatório concreto e operações formais, e posso até incluir o pré-operatório, o que acontece? Como nossas experiências com o mundo são diversas, nós temos várias áreas do conhecimento, várias formas de pensar esse conhecimento, eu posso ter tido mais estímulos em determinada área, e essa área eu consegui alçar o nível das operações formais, mas em outra área eu ser mais menos habilitado, estar numa fase anterior da construção do conhecimento, tá? Eu dou um exemplo meu. Eu tenho uma dificuldade extrema com coordenação motora. Então, dançar, realizar educação física, principalmente se for aeróbica, essas coisas são totalmente difíceis para mim, tá? Então, nesse contexto, quando eu estou lá aprendendo um passo de dança, eu estou como uma criança. Apesar de eu conseguir operar com conceitos teóricos com facilidade, eu não tenho desenvolvido essa coordenação para fazer uma dança de uma forma harmônica e ritmada. O que aconteceu? Por que eu não tenho isso? Porque nos estágios iniciais do desenvolvimento, esse tipo de habilidade, a habilidade de coordenação motora, que eu devia exercer várias e várias vezes, não foi tão priorizado. Então, eu tenho essa deficiência. Então, se eu quiser aprender a dançar, eu tenho que começar da base, para depois eu conseguir chegar a realizar toda aquela operação e até
você chegando ao operatório formal, ser capaz de criar, por exemplo, coreografias que sejam coordenadas com o sentido da música, por exemplo, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Acho que eu já falei demais. Nós vamos na próxima semana para o nível das operações formais e vamos sempre dar uma outra pincelada nos estágios anteriores para que vocês compreendam essa construção do conhecimento para o desenvolvimento da sua cognição. Forte abraço para vocês e até a próxima.